Seja muito bem-vindo, boa tarde. Está começando aqui o Entre Família e é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Aliás, né? É você que está recebendo a gente aí. Muito obrigada. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. E é uma honra estar todas as tardes aqui com você. Isso que você falou, quando você coloca na Novo Tempo, tem um cantinho aqui para o Entre Família, os demais programas da casa também, a gente tem uma honra, porque tudo que nasce aqui no programa, vamos supor as reuniões para escolher o tema de hoje, por exemplo, foi pensando em você. Aí a gente alcança, né, o nosso ideal, que é chegar na sua casa, que é a nossa casa, todo mundo junto aqui. É isso, e juntos, em família, nós vamos falar de qualquer assunto, né, Cris? Não tem não tem negócio. não podemos tocar nesse assunto. Tem assuntos aqui que são mais delicados, né, Carol? É. A gente, algumas coisas aqui, tem dias que a gente começa a assim, esse tema, por quê? Depois a gente sai daqui e diz assim, rapaz, tinha que ter falado disso mesmo. Tinha que ter falado, e é exatamente esse o tema de hoje, né? O tema de hoje tem essa característica aí. Vamos falar sobre filhos muletas. Olha o termo. Muleta. Ontem eu dei uma olhadinha Você tá usando o filho aqui, ó. nesses papeizinhos assim, eu disse assim, onde que a produção quer gente, chegar? O que é? isso aqui? E lendo um pouquinho da proposta, é uma verdade. A gente sabe que a gente defende a família, Claro. Bíblia aqui, honrar pai e mãe e tal. Só que ser humano, meu querido, é ser humano. É ser humano. É ser humano. Se você tirar essa matemática, aí você não lida com empatia, você não lida com situação e a gente pega uma utopia. Então, para falar da realidade, o que significa esse termo, Cris? É o seguinte, pode ser que a mãezona aí, que toda a vida cuidou do filho, e com todo amor, todo carinho. Claro. Todo amor, todo carinho, acolheu essa criança e tal. E aí já cresceu esse filhão aí, né? Tá esse macacão enorme aí, como a gente chama lá, marmanjão, como a gente chama lá em casa. O que é isso, gente? Esse marmanjão aí deitado no sofá. Mas pode ser que muitas vezes as mães, elas com esse ímpeto de abraçar, de ter próximo, de acolher, elas acabam sufocando esses filhos. Sufoca o filho, não deixa ele sair, não deixa ele crescer. Às vezes não é consciente não, viu, Cris? Tá lá. Às vezes não é uma ação, pode ser consciente, mas às vezes não é uma ação consciente, pensada, um jogo ali, não. Às vezes ela não tá percebendo que as atitudes dela têm sufocado aquele filho e ela tem transformado o filho numa muleta, entendeu? O filho não sai daqui. Aqui. Não, ele filho, não tem a área. A Filho, mãe você vai precisa sair, fazer tal coisa. doente. Não, chantagem. Vou ficar doente. Chantagem. Você não vai viajar, você vai... Não faça isso, filho. Não casa com essa mulher. Não. E outra, aí vê só o quê? Vê só se armando um tempo, é complicado, você não consegue se relacionar, tudo você tem que levar mãe, tem que levar pai. E outra, repetindo aqui, a gente está criando uma hipótese diante de uma realidade. Ou você acha, nem todo lar é igual, de repente no seu lar está tudo tranquilo, a sua mãe tem uma liberdade, mas a gente tem que tratar que nem todo mundo vive, de repente, a maravilha que você está vivendo. E esse programa aqui é para todo tipo de família. Exatamente. Então você já entendeu mais ou menos aí? É delicado, mas a gente tem que falar desse assunto e vamos junto, tá? Não troca de canal não, inclusive chama todo mundo da família para discutir esse assunto aí, tá? Bora pro intervalo, é rápido? Logo depois do intervalo vou te passar aqui o número pra gente ampliar essa discussão aí para sua casa também. Bora lá, o intervalo é rápido. Daqui a pouquinho a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Você já fez uma matemática? Você viu que a gente fala de tudo mesmo aqui no Entre Família? É claro que a gente sabe que tem muitos lares onde o pai já criou, né? Vai colocando o filho como se fosse uma bicicleta. Com a rodinha, vai tirando a rodinha, ele anda. E a felicidade dele é ver a independência. Agora não, tem gente que se abraça na rodinha, quer andar na bicicleta junto com o filho e tal. E a gente veio aqui para ajudar, não colocar o dedo no nariz. Não, para alguns pais o filho não cresce, né? E não é que para alguns não cresce, não cresce. Não. Isso no outro dia eu fiz um comentário lá no Instagram da minha filha falou, mãe, não, tá não mal, faz tá isso aí. Pegando mal. Que idade tá a sua filha? Ela já tá com 13 para 14 anos agora. Ela falou, mãe, esse tipo de comentário aqui não. Não, mãe, não ajuda. Na roda dos amigos tá sendo printada. Só que eu não ajudo. Se falar para mim que não é para fazer... é o seguinte, mas não queremos rebeldia aqui, viu? Nada disso, viu? Eu também vou me retratar. E você que tá aí, que é mãezona, receba esse assunto com todo carinho, porque pode ser que muitas vezes a forma como a gente lida com as situações, com as demandas, a ansiedade que dá de sair um filho de perto de você. Sim, a gente teve um programa aqui que era a síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, exatamente. Então, a gente não quer lidar, encarar essa realidade de que os filhos, eles precisam ir. Pronto, gente, pronto. Agora é o seguinte, ó. Nós vamos ter uma especialista aqui, nós vamos ter uma história que tem um outro lado do que nós estamos contando aqui, para colocar os dois pontos, um contraponto. Isso é muito importante para pesar na balança. A gente quer uma reflexão na sua casa e na sua mente, que como a Carol citou, e muito bem, de repente você pode estar tendo esse tipo de comportamento e não sabe.
Agora a gente vai tirar aqui e fazer uma prova real. Você pode mandar no nosso WhatsApp, Carol? Por favor, manda aí a sua experiência. Mas a pergunta de hoje é bem específica. Por acaso você, filho aí, tá assistindo a gente aí, filho, está se sentindo sobrecarregado? Aí com essa questão aí, sufocado. sua mãe sufocada, tá difícil, tá complicado. Olha, eu quero ajudar, eu quero dar suporte, quero cuidar da minha mãe. Imagina, ela cuida de mim. Pronto. Mas alguma coisa tá errada, não tá dando certo isso aqui. Quer abrir o coração pra gente? Vamos falar sobre esse assunto e pode ser anônimo. Pode ser, não tem problema. A ideia é você trazer aqui o seu caso, nossa especialista está aqui, a gente vai falar sobre esse assunto e vamos te ajudar. O WhatsApp é o 12 98315 0249. Manda pra gente aqui. Se quiser mandar o nome, a gente manda abraço, contar com você, de repente driblou esse tipo de situação, conseguiu funcionar. Faz uma homenagem pra mamãe, pro papai, pro filho. Aqui é a casa de todo mundo. É isso aí, bora lá, vamos conversar com os nossos... A nossa convidada, né? Porque ele não é nosso convidado, ele é o cara das pausas de sabedoria, né? Isso, das frases. Das frases de impacto. O tom de voz aveludado, uma calma que nos acolhe de uma forma que é impressionante. Eu, quando tenho alguma DR com a minha esposa, eu ligo pro pastor. Você já vem. Eu ligo para ele. Coloco ele no viva voz, assim, gente, calmem. Rapaz, a gente dormiu, vai dormir. Não, eu vou pedir para ele gravar um áudio. Sim. Já aquele momento que você quer gritar com o filho, aquele negócio, aí eu, com o nome já... Esther. Grava, coloca. Você não tem um grupo no WhatsApp com você mesmo? Eu tenho. Eu coloca a voz do Batistotti lá, gravada. Aí eu jogo para situação de filhos. Calma, Carol. Fique tranquila. Cris, você dividiu hoje com a Carol? Boa tarde, pastor. É um bullying dividido. Tá nos inspirando demais, pastor. Não, eu tô ficando ainda mais motivado para ficar mais controlado ainda. Não posso... não pode perder, pelo amor. Não, agora isso aqui é muita criamos uma expectativa. É muita gente Criamos uma expectativa e outra. A gente tem que salientar isso porque, assim, apesar dos apresentadores, eles têm uma linha de caos, o senhor conseguiu dar um contraponto. E porque a gente percebe que o pessoal lá de casa tá se sentindo mais seguro. Sim. Pô, tem alguém, bacana. Isso. Tem. O pessoal abre o programa e começa assim, ó. Aí vê o pastor, já dá, pronto. Essa é a nossa ideia, desde sempre. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, um privilégio. E com você que está em casa. Obrigado por me receberem. Perfeito. E ela que vai nos ajudar a compreender as dinâmicas. Você vê como é que é a nossa família aqui, né? Imagina lá em casa os desafios que não deve ser. Ela vai ajudar a gente a entender mais. É Luciana Martins, especialista em relacionamento conjugal e familiar. Master Coach, sentada no seu sofá. Essa especialidade não tem no postinho, não, viu? Você não vai achar nem no CAP, você não vai achar em lugar nenhum. É só aqui no Entre Família. Então, você não perde tempo, não. Já vai correndo, surra de dúvidas, de pergunta para especialista. Mais uma vez, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. A honra é minha. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição e participe realmente. O pessoal que está em casa, mande aí a pergunta, que eu e o pastor aqui, a gente vai responder e sanar todas as dúvidas. É isso aí. Eu fico pensando, o pessoal de casa fez uma matemática, que bom que a gente nunca treina essa abertura que surgiu dessa forma, do que eu gostaria de ouvir, tá? O que eu falei para você, que a Carol falou, foi isso. Agora, é muito bacana quando a gente fala até em outros relacionamentos, porque a gente não pode viver na superficialidade, a gente escolhe algumas pessoas para nós criarmos raízes. Agora, a nossa família, a gente já está enraizado. O problema desse tema aqui, de muleta, ou até mesmo quando a gente fala de negócios e a questão social, são os âncoras, né? É que aqueles que te aprisionam no momento, você não deixa, como a Carol falou, o filho crescer, não aceita que isso é positivo, que você cumpriu uma missão. Mas assim, Lu, dá um conceito para a gente dessa ancoragem desse tema de hoje. Interessante, Cris, que o melhor lugar do porto é ali onde você fica ancorado. É o lugar que traz maior segurança, é um lugar que traz para você aquele conforto de saber que está bem, que está tudo certo, você está preso ali naquela âncora, está estável, está tudo bem. Só que nós não fomos feitos, nem eu, nem você, ninguém, para ficar ancorado. Nós fomos feitos para desbravar mesmo esses grandes oceanos, esses grandes mares. Então, estar preso em algum lugar, estar ancorado em algum lugar, por mais confortável que seja, nos priva de viver a nossa história, a nossa essência. Então, o termo mesmo, filho muleta e filho âncora, significa uma escravidão emocional, onde os pais treinam os filhos
para eles serem independentes, efetivos e, com isso, ficarem sanando todas as expectativas que o pai tem em cima daquele jovem, daquela criança, daquele filho. Mas cuidado com a ancoragem, ela pode ser prazerosa no sentido de trazer segurança, mas não te permite viver o que você tem para viver aí e desbravar esses mundos afora. Tem que tomar cuidado, né? Usando a sua ilustração, Analogia, que é né? bem interessante a ilustração, um barco só é barco quando ele sai para navegar. Exato. Senão Exato. não dá para saber, né, quanto esse barco resiste, né, e a gente só é a gente quando a gente encara os desafios. E eu acho que esse é um processo comum, natural da vida, assim como é natural que, ao cuidar dos filhos, em algum momento os pais sejam cuidados. Então, a gente não está excluindo essa possibilidade de um pai precisar do filho. Não, mas eu preciso dos meus filhos, será que eu estou atrapalhando? Porque também tem esse outro ponto, né? A mãe que, nossa, difícil conseguir aceitar essa ajuda dos filhos. E quem fez esse papel, que é totalmente diferente do que a gente está falando aqui, para dar um contraponto aqui na nossa conversa, é a Lucicléia Chagas, mais conhecida como Cléia, e ela é do Rio de Janeiro, está na Bahia hoje, né? Mas ela é do Rio de Janeiro e vai contar um pouco para a gente da experiência dela, porque, Cléia, você cuidou da sua mãe por cerca de 8 anos, é isso, né? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Sim, mais ou menos isso. 7, 8 anos, não estou lembrado bem, mas acho que foi isso mesmo. A sua mãe tinha Alzheimer, né? E aí você decidiu cuidar dela em algum momento. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, porque não foi de impacto rápido, não. Tá doente? Não, peraí, deixa eu correr aqui, deixa eu me organizar e vou cuidar de você. As coisas foram acontecendo naturalmente. Isso. Na verdade, eu trabalhava em Brasília, eu era gerente de um restaurante, e a minha mãe adoeceu e uma irmã começou a cuidar dela. Só que a minha irmã teve câncer. E ao longo do tratamento, a minha irmã veio falecer. E veio a dificuldade, porque as minhas irmãs eram casadas, tinham filhos adolescentes, eu era a única solteira. Naturalmente, eu tive que cuidar da minha mãe, porque senão ela iria parar dentro de um asilo. Eu não queria isso. Não sou contra. Eu acho que quem não tem tempo, que acha melhor colocar o seu doente no asilo, o seu velhinho, à parte. Mas a minha mãe foi uma pessoa muito especial, então eu não tive coragem, eu decidi cuidar. Cléia, você teve aí vários impactos emocionais, né? E essas fases também nos ajudam a olhar a vida de uma forma mais simples e umas coisas começam a ter outros valores, né? E às vezes a velhice dos pais vai de encontro com uma certa idade de maturidade que a gente encontra na vida. Eu creio que você... Sim. É um momento de reflexão, né? Porque um momento você foi uma menininha, precisou de necessidades, e aí vem uma palavra chamada honra, né? Porque quando você faz essa soma, você, dentro do propósito, você fica honrado de fazer parte desse processo. Eu creio que foi isso que você encontrou, né? Muito. Para mim foi uma honra cuidar da minha mãe. Para mim, eu precisava disso, entendeu? Então, assim, acho que Deus me escolheu ali, apontou para mim, é você, tem que ser você. Então, eu aprendi. Na verdade, eu não tive filhos. A filha que Deus me deu foi a minha mãe. E meu amor por ela cresceu muito. A minha relação com ela não foi uma relação de mãe e filha amorosa, não. Eu fui uma adolescente meio revoltada. Então, a minha mãe, ela puxava o meu cabresto, como ela dizia, e eu resolvi me dar uma chance de conhecer a mãe que eu não tinha me dado a chance de conhecer no passado. Meu amor por ela cresceu muito. Apesar da doença, eu tive momentos maravilhosos com a minha mãe. E faria tudo de novo, se fosse possível. Cléia, eu queria fazer uma pergunta para você para entender um pouquinho mais o contexto e a história. Foram 8 anos, né, que você cuidou dela. Nesse período, você teve vida profissional, você se dedicou? Como que foi o contexto de vida seu nesse período? Só para a gente entender. Não, eu não tive vida profissional. Naquela época, a internet ainda estava começando, então eu larguei tudo que estava fazendo, eu voltei para o Rio de Janeiro, eu montei uma microfirma de quentinhas e tudo mais, mas não deu para conciliar. Então, eu decidi que entre deixar minha mãe com uma cuidadora, que eu observava que não estava dando certo, eu preferia abdicar de tudo e resolvi cuidar dela.
Então, durante 8 anos, eu parei a minha vida. Eu cuidei realmente da minha mãe. Eu fiquei presa praticamente num apartamento. Claro que eu tive amigos e pessoas maravilhosas para me ajudarem. Eu pude levar minha mãe para passar férias. Eu tive meu lazer também, apesar da minha mãe estar com Alzheimer. Só para ampliar um pouquinho, para entender bem essa história, você teve busca profissional, porque você teve que se adaptar a uma realidade. Como é que você fez esse processo? Porque agora você tem uma situação que é... Como que eu vou cuidar? Isso. Meu pai deixou umas casas alugadas para minha mãe. Eu comecei a viver dessa renda dela. E com a ajuda também da igreja, de amigos. Eu fui muito ajudada nesse período, entendeu? Mas eu não trabalhei, eu não tinha renda nenhuma. Mas quando eu pergunto da questão do conhecimento, é lidar com ela. Como é que você... Ah, sim, não, nenhum, não sabia. Eu fiquei apavorada na época, quando eu decidi tomar conta, eu não tinha formação nenhuma, não sabia como cuidar. E foi através de leituras, eu li muito, eu busquei muito, inclusive sobre alimentação, entendeu? Então, eu cuidei dela como buscando orientação com médicos, ouvindo os médicos. Teve um determinado tempo, eu lembro que o neurologista falou, eu fui com ela e ele prescrevendo a receita, eu perguntei, para que esses remédios? Ah, para manter a sua mãe calma. Te dá tempo de viver um pouco. Durante o dia ela dormia muito. Eu falei, pode parar. Não vou dar. E ele falou assim, como assim? Eu falei, não vou dar mais remédio à minha mãe. Aí ele explicou para mim, Cleia, o cérebro da sua mãe está do tamanho de uma azeitona. Então, assim, daqui a 3 meses, praticamente 4 meses, ela descansa. Aí eu falei, dono do tempo é o meu Deus, ele que vai determinar. Se ela tiver que descansar, vai descansar. E eu busquei. Eu li muito L.G. White, eu li muito sobre alimentação natural e eu apliquei tudo isso na minha mãe. E a minha mãe durou mais 3 anos depois disso. E não teve uma escara, não teve uma ferida... Nada, 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 nada. Quando minha mãe foi internada, eu só recebi elogios, porque ela realmente, com 45 quilos, pele e osso, não tinha uma ferida no corpo. Mas isso tudo porque Deus me capacitou. Sem Deus, realmente, eu não daria conta, não. Cleia, a gente percebe que o seu cuidado foi intenso, você realmente abriu mão de muita coisa na vida para estar com a sua mãe. Compreendemos também que não é fácil, né? Você está falando aí, olha, ela não teve nenhuma escara, né? Então, o que significa que você não dormiu à noite, não dormiu durante o dia, porque a cada 1 ou 2 horas você tem que virar o paciente para que isso aconteça, para que você consiga lidar com isso. Então, o que a gente quer entender agora é quem é a Cleia hoje, né? Então, você cuidou da sua mãe, ficou com ela, isso te ajudou a curar feridas emocionais, se aproximar dela, lidar com essa questão, né, da culpa, se perdoar, né? E aí, agora, a sua mãe faleceu, né? Ela faleceu em 2006, é isso? Ela faleceu em 2006. Foi. Isso. E agora você segue a sua vida impactada com tudo que você viveu com essa experiência. Conta um pouco para a gente, porque às vezes a gente está conversando com quem está nesse processo, que não é fácil, é difícil, é doloroso, é abrir mão, é encarar uma realidade que muitas vezes a gente não quer encarar. Olha, Carol, para mim eu não digo nem que foi tão doloroso. Quem me conhece, quem conviveu comigo, sabe que a minha alegria sempre existiu independente da minha mãe, com a doença da minha mãe. Eu ria das dificuldades que eu tinha, às vezes. Chorei muito também, mas isso tudo me ajudou. Hoje eu olho para o meu próximo com muito mais carinho, com muito mais amor. Eu percebo quando uma idosa necessita de ajuda, não é só o cuidado, eu não estou falando só do cuidado físico, estou falando do cuidado de olhar com amor, perceber que a necessidade de um abraço, de um beijo, de uma palavra carinhosa. Hoje eu olho o mundo com outros olhos, eu olho as pessoas com outros olhos. Eu sempre gostei muito de idoso e de criança. E hoje, meu amor ainda, acho que redobrou. Entendeu? É um aprendizado, né? Um aprendizado. E também aprendizado para nós, que tivemos a possibilidade e oportunidade de ouvir a sua história. Muito obrigada. Eu quero agradecer por você ter compartilhado essa história com a gente, por ter falado esse assunto. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, para suas irmãs também, né? Que fazem parte desse processo. Isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Carol. Um beijo para vocês. Boa tarde.
Olha, nós estamos aqui vendo o contraponto. Ué, parece que a gente começou falando de um assunto, terminou no outro. Claro que não, é tudo parte do mesmo assunto, viu? É importante que você compreenda que o cuidado com os pais é extremamente necessário. De forma alguma, nós vamos nunca, né, dizer aqui não, porque tem que largar um pouco, deixa como tá. Não, cuida dos pais. Mas o que a gente está falando é que muitas vezes, durante esse processo todo, pode ser que você, pai, você, mãe, esteja segurando seus filhos de uma forma que não vai beneficiar esse processo, inclusive manter esses laços de família para quando chegar a necessidade deste cuidado. A gente vai para o intervalo, é isso, produção? Bora para o intervalo? É rapidinho, hoje ainda tem dinâmica, hoje é dia do quê? Da nossa organizer. Sheila Procópio, a dona das redes sociais americanizadas. Hoje você vai ouvir, hoje eu não saio daqui enquanto ela não falar Facebook, Instagram, ok? Combinados? Então, bora para o intervalo, é rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, já que você conheceu o assunto, a pauta de hoje, falando justamente dessa questão toda, dessa dependência criada pelos pais. A gente teve um contraponto, onde também tivemos aí uma cronologia onde tudo deu certo, né? De repente uma filha um pouquinho mais rebelde, ela tinha uma cura emocional para ter com a mãe, e ela se reinventou, abriu mão. A gente não colocou aqui também um romantismo na história dela, porque ela abriu mão de trabalho, teve que enfrentar questões particulares com a família. Não é fácil, mas você viu que hoje ela teve uma postura de honra, de missão cumprida. Agora, durante o intervalo aqui, pastor, que eu achei bacana, uma conversa que a gente teve aqui, foi da nossa profissional fazendo este desenho, né? Que muitas vezes, aqui nós tivemos uma história que se concretizou tranquila. Foi criada uma necessidade, houve um livre-arbítrio em querer ajudar a mãe, mas às vezes essa dependência é criada lá no início, né, Ju? E depois nem se sente, né? Normalmente isso começa do 0 aos 12 anos, onde o pai causa realmente um impacto emocional, uma dependência afetiva tão grande que o filho se sente na obrigação de tomar conta do pai. Então, essa é a maioria dos casos, é assim que funciona. Né? E a gente acaba dizendo assim, vai cuidar de mim quando eu ficar... Exato. Vocês comentaram isso na entrada, na abertura. Exato. E aí, o que acontece? O pai, até de uma forma inconsciente, fala para o filho, quando eu ficar velhinho, você vai cuidar de mim. Olha, esse daqui é o que vai tomar conta das coisas da família. E vai trazendo uma carga e o filho se sente na obrigação de cumprir com aquilo que foi combinado de uma forma inconsciente. Deixando o barco amarrado lá. Isso é negativo. Isso é negativo, Carol. Sabe por quê? Porque, às vezes, o filho deixa de viver a vida dele. Em muitos casos, a nossa convidada, ela pausou a vida dela por 8 anos, mas a vida dela continuou. Muitos casos, quando o filho é treinado, porque isso é um treino, né? É falado tantas vezes que ele começa a se comportar desse jeito. E aí o que acontece? Quando é a vez dele ter a vida dele, ele não consegue mais. Ele ficou tão dependente a ser muleta do pai que ele não consegue mais se relacionar, não consegue se colocar profissionalmente. E aí chegam, de fato, os maiores problemas dessa pessoa. Porque às vezes às vezes quem está de fora pode até dizer, né? Mas não é que ele seja muleta da mãe, do pai, porque ele não se relaciona, ele não sai, mas acontece que tem um ciclo de dependência mútua, né? Que é o que o pastor estava falando aqui. Isso aí, e aí agrega outras situações, que é o contexto familiar, às vezes, que precisa ser administrado. Há um cônjuge, existem filhos em idade que precisam de atenção. Então, manter esse aspecto harmônico também é essencial, né? Também. Não, essa composição é muito importante. E falando em família, acho que a nossa família, né, Carol, tá de casa, tá comentando. Que é isso? E a nossa família é grande demais, a gente gosta, viu, desse vucu-vucu, você vai falando de lá, a gente vai falando daqui, comenta, pergunta para especialista. Na tela, então, interações para esta tarde. Vamos de interação agora, então. E é anônimo, não tem problema nenhum, porque o importante é abrir o coração. Olha, eu tenho 16 anos e ainda parece que minha mãe me carrega dentro da barriga dela. Ela me protege de tudo e até olha minhas mensagens do WhatsApp. Ele está se sentindo invadido ali, 16 anos, adolescente. Pois é. Se eu puder, com muito carinho, eu falaria uma coisa para você. Toda disfunção merece e deve ser tratada. Então, peça ajuda para um profissional. Né? Essa superproteção cria filhos
deficientes de alguma coisa, deficientes emocionalmente, deficientes para o mercado de trabalho. Então, acho que se você já teve essa consciência, já se identificou assim, peça ajuda, procura ajuda. Vai ser o melhor caminho. Eu não sei se a pessoa chegou a trabalhar isso com a mãe, ou não sei Conversar, se falar com a conversar. mãe, né? Minha sugestão é que converse. Também, diálogo. Converse. Eu tenho uma menina de 18, né? E aí eu entendo essa... Não fico lendo, né, o WhatsApp, não, a gente não... Só printando. É tela espelhada. Não, nem existe esse aplicativo. Cris. Não, Por mas favor. eu fico pensando agora, porque assim, ó, a Carol está com uma filha de 13 anos, o senhor está com uma 18, tem um filho mais velho. E eu fico pensando também na mãe que está vendo esse filho falando agora e a construção, como a Luciana colocou. Porque se você for falar, se tudo der certo, eles vão ficar independentes. Mas é muito fácil na teoria. Um exemplo, a gente estudou aqui no programa a adolescência dos bebês. Desde o início, aquele bebê está vendo, gente, eu tenho decisões, eu não sou mais a minha mãe. Ele se sentia parte da mãe e tal, começa a ir para o mundo. Nós temos a fase dos 16 anos, que aí você tem os lutos das fases. Eu não sou mais criança, eu tenho a puberdade. E agora o adolescente, nesses 16 anos, ele está tentando se enxergar sem os pais. Exato. Ele quer saber, ele quer se encontrar como um indivíduo na sociedade. Só que aí é a fase que os pais, meu querido amigo, eles mais temem. Então eu acho que o recado da Lu, junto com o do pastor, né? Tem que soltar. tente fazer isso harmonicamente, porque olhe para o seu pai na empatia ou para a sua mãe, de que ela está fazendo isso com medo do mundo. E eu entendo ele se ele já tentou conversar, Sim. porque eu como mamãe, eu já falei, né? Tem que Já falei no conversar. passado, não, é todo dia. Pode ser que muitas vezes, quando o filho vem tentar falar, você quer liberdade, não posso olhar no seu WhatsApp. Hã? Quem é que paga a internet? Como é que vai ser aí agora, então? Esse celular, quando quebrar, não vai ser substituído. Mas, não é fácil. Carol, mas essa coisa de conversar, esse passo é importante. É importante. Conversa, fala. Às vezes a Giovana diz assim, pai, não sou mais criança, né? Quer Ok. dizer o que com isso? Tá dando um recado, tá dando um recado. Mas eu preciso aqui, pastor, defender os nossos jovens que estão lá em casa. Não é Aí, fácil. é o contraponto, é Eles bom. precisam dessa autonomia, né? Quando a gente pega o WhatsApp para ler sem a pessoa saber, acaba sendo uma invasão de privacidade. Com certeza. Né? Então, esse respeito pelo filho, eu acho assim, quando a gente começar a pensar e ver possibilidade de erro, aí a gente chega e conversa primeiro, e aí talvez, quem sabe, pede para dar uma olhadinha no WhatsApp, mas filho, permaneça aí com essa Boa, sua Lu. autonomia e independência. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Né? A gente precisa importante. proporcionar para o filho esse caminho de autonomia e independência. Aí eu chego em casa, ele sai, chega em casa e fala, deixa eu dar uma olhadinha no seu WhatsApp, é meio incoerente. Você está invadindo uma privacidade. Exato. Isso não é coerente. Mas fala com carinho lá, mamãe, vamos ver como é que acontece. E outra, eu vou dizer mais, tá? De repente, o que a Lu falou e o que o pastor falou, às vezes, quando você coloca um profissional para ser intermediador, que ele não tem as emoções juntos, a mãe, ela começa a olhar, gente, não é que eu passei do limite mesmo? Vai dar Aí, certo, doutor, como é que eu faço? Porque eu quero ver esse menino, quero ver o WhatsApp desse menino. Aí começa o quê? Houve um distúrbio, começa a consertar. Exato. Mas foi bom, foi bom. Fazer o seguinte, vamos ler mais uma para a gente trocar a página, porque Vamos esse lá. papo é pano para manga aqui, vai dar pano para manga. Deixa essa pessoa entrar aqui com a gente. Senta aqui, junta essa cadeira mais próxima da gente. Solange, que bom que você chegou. E aí, abrindo pastor? o coração. O que a Solange está dizendo para a gente? Como filha, não me sinto sobrecarregada por cuidar da minha mãe com 73 anos. Pelo contrário, eu gostaria de fazer mais por ela que fez tanto por mim. Legal, Muito Solange. bem, Solange. Legal. É exatamente o que a gente falou, né? Ela está retribuindo tudo que ela recebeu, ela está honrando, ela está fazendo exatamente o que é bíblico, o que é sugerido na Bíblia, né? Que é honrar pai e mãe. Então, parabéns, Solange, por esse seu comportamento. É incrível isso, e toda oportunidade que você tiver, cuide mesmo, fique mesmo, mima mesmo, que eu acho que faz parte. Cris, vou aproveitar e dar um recado para a dona Amélia, minha mãe. Dona Amélia se comporta, se cuida, viu? Dona Amélia está fazendo arte, andando de bicicleta, Cris. Sim. Andando de bicicleta e Ela agora... tem 73, né? 73. Meu pai está com moto, está com 72. Olha aí. Tá A gente com faz o moto. quê com esse povo? Vai fazer Me o quê? Quebrou a perna com moto faz uns 4 anos, mas agora está bem.
Mas agora está em casa, plantou umas mandioca, está da altura dele. Eu fiz uma live comigo para mostrar a mandioca plantada lá. E isso é bom. Eu fiquei lá, eu estava com uma correria para entregar uns negócios. Não, mas... E fiquei 1h15 até escurecer, porque lá escurece mais tarde. Eu já estava à noite aqui querendo digitar trabalho, mas fiquei ali. Mas é isso aí, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Não é fácil, mas nós temos que acolher, temos que cuidar. Mas, Cris, estou sabendo que esse é um momento... E, Cris, é o seguinte, eu tenho um pedido... Não, tem um pedido em casa, vai. Eu tenho um pedido que eu quero falar. Então faz, é isso. faz. Agora é o momento da Sheila Procópio, né? Chegou. Já emocionou, começou a gritar. E calma, relaxa, respira aí. Mas eu quero saber as redes sociais dela, Cris. Não, é a primeira coisa que eu fiz. Não, por favor. Então vai lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter agora uns cuidados, porque a Sheila organiza tudo. E às vezes, quando você vai tendo uma certa idade, vocês precisam que a casa ela tenha essa segurança. Né? Porque o filhão o quê? Tem aquele tapetinho, como é que funcionam os objetos e tal. E a Sheila Procópio, a nossa personal organizer. Gosto. Gente, que coisa, vou lá, deixa comigo. Com licença, tá? Você está arrebentando. Estou arrebentando. Parabéns. Eu não falo nem português, mas vou falar isso aqui, vai dar jeito. Sheila, minha querida, que bom te receber aqui. Eu já ia falar inglês, mas como eu sou poliglota, eu me confundo às vezes com francês, com alemão e tal. Como é que você está? Eu estou bem, morrendo de rir com vocês, né? Eu tenho que entrar me concentrando, você e Carol. Eu queria te fazer uma pergunta que eu nunca fiz aqui, Sheila Procópio, a nossa personal organizer. Que medo. Você tem... Quais redes sociais você tem, Sheila? Eu tenho Instagram, Facebook. Tem canal? Twitter. E Isso. também o quê? Tem canal? Tem canal? Tenho canal no YouTube. Olha aí. Olha, gente, Muito é isso bem, que a gente tem que passar isso aqui, aqui é viu? fantástico. Você vê o nível profissional que você tem aqui. Gente, ela dá aula para o Japão, meu querido. Japão, outro lado do mundo. Quando você está acordando, o povo já está dormindo, trabalhou o dia inteiro, a Sheila já está em outro espaço. Mas agora é o seguinte, depois que a gente fala... Você quer que eu fale em qual língua você quer? Não, pode falar em português, por Português favor. você escolhe, tá? É meio Tá. que é questão de... E fala em Libras ainda, você sabe, né? Em Libras Eu também? falo em Libras. Estou envergonhado. Mas, Sheila, você sabe que hoje a gente está falando de cuidar daqueles que nos cuidaram, coisa muito né? séria, Uma né? coisa muito séria. E você é uma pessoa super, hiper organizada, você traz novidades, você quebra a infância às vezes, né? A pessoa fala que aquele tapete Mas hoje é bom. não. Hoje a gente vai trazer o que para proteger essa casa? Olha, eu sempre falo que o idoso, ele precisa de... A casa do idoso não precisa de ser uma casa morta, a casa que tem um idoso. Não precisa de ser uma casa que não tenha vida, muito pelo contrário. Ela pode ter uma dinâmica que funcione com cuidados, e é isso que a organização traz para a casa que tem um idoso. Então, alguns cuidados, algumas coisas que a gente precisa de ter, são as dicas que a gente veio trazer. Então, por exemplo, tem o netinho, ou algumas pessoas que deixam ali sapatos espalhados na casa, né, brinquedos. Corre-se o risco do idoso. É claro que qualquer pessoa pode tropeçar e cair, mas para o idoso a gente já sabe que é algo mais complicado, porque a recuperação da saúde do idoso é mais complicada, né? Então, se ele cai, quebra um dedinho do pé ou a perna, já é mais complicado para a recuperação. Então, alguns cuidados que a gente trouxe aqui. Eu não trouxe aqui a cera, mas eu trouxe aqui para informar, porque tem a cera que ela é antiderrapante. Então é o seguinte, aquele brilhinho vai ficar. Aquele cheirinho da cera vai ficar. Porém... Com cuidado para o idoso. Não é difícil de encontrar, tá, gente? Tem assim nos supermercados grandes ou pela internet você consegue comprar. E o preço é diferente da comum? Não, ela custa R$12. É a cera, inclusive, que eu uso na minha casa. Em média, R$12. Então tá tranquilo, não é nada fora da casinha. Não. E existe uma cera antiderrapante. Tem, isso. Legal. Quem quiser, depois nas minhas redes sociais, eu deixo a fotinho lá para poder identificar, tá? Depois você acessa o Instagram. Isso. Sheila Procópio, personal organizer. Você viu que até cheirosa essa casa vai ficar, quem é idoso, quem não é. Eu já estou derrapando, gente. Vai ter que ser essa aí. Já vou comprar 12 pila. Vamos lá, economizar, né? Depois, uma outra coisa que a gente gesso. não trouxe aqui, mas é super importante, um quadro para a organização da rotina. Legal. O idoso, ele gosta de ter autonomia, porque o que ele vai sentindo é que ele vai perdendo autonomia, porque a gente vai tirando tudo deles. Isso não pode, não pode. Né? E vai tirando a honra que nós queremos honrar, porque ele cumpriu uma missão, a pessoa que, né, tem uma história, porém os reflexos, o corpo não está acompanhando mais, mas a pessoa está ali. Mas a pessoa está ali. Construiu uma autonomia. Então, se você coloca um quadro de avisos, você coloca ali o sol, que
para ele tomar sol, o horário que é para tomar sol, o horário que é para almoçar. Quando você coloca um desenho de uma lua, por exemplo, ele sabe que é horário de dormir, horário de tomar banho. E combinar com ele, até para ele não Isso. sentir que tem que cumprir algumas regras, fazer um combinado para ele poder Sim. entender que tudo faz Olha, bem, qual né? o melhor horário para tomar banho? Qual horário o senhor gostaria de comer? Enfim. Então, colocar essa rotina num quadro de avisos para que quando ele esquecer, ele consiga olhar ali de repente e lembrar. Nós trouxemos aqui também, olha, o tapete emborrachado. Não é problema ter tapete em casa. O problema é que a gente deixa o tapete solto e aí pode tropeçar, cair. Esse daqui, olha, é um emborrachado, mas existe também uma parte emborrachada que você pode colocar embaixo do tapete que você já tenha em casa. Ok, porque tá? você pega toda a combinação que tem com o sofá, com tudo, Isso. porém só protege ali embaixo Exatamente, com a porque parte ele não vai emborrachada. levantar, tá? Da mesma forma, o tapetinho de box que os idosos tomam banho, né? Que você tenha, é bom que ele tenha aquele fixador no chão, Sim. né? Para ele não escorregar O durante banheiro, o às vezes, banho. tem a questão da água, tudo ali que acontece muitas dessas questões, né? Isso, tem uma barra de segurança, né? Para um banquinho. Sabia que no Japão, que você falou do Japão, Olha aí. as minhas alunas do Japão, todas têm um banquinho dentro do box do banheiro. Elas tomam banho sentadas e com um espelho na frente. Eu achei muito interessante. Eu ensinei, mas aprendi muito também com elas. Que coisa boa. Viu? Passo pro povo do Japão que nos acompanha aqui, gente. Tá brincando. Rapaz, o povo aqui do Japão já está acompanhando. Boa noite para vocês, hein? Ó, aqui, olha, é uma luz noturna, mas aquela luz que a gente coloca, de repente, naquela tomadinha no nível do chão, Essa aqui é que funciona quando tudo está apagado quando ou não? tudo está apagadinho. Ela tem, É. ela só acende se Isso. estiver tudo escuro, né? Isso. Essa daqui tem até um dispositivo. Ah, Mas é uma luz de LED. Porque quando o idoso acorda, às vezes para ir ao banheiro à noite, tomar um medicamento, tomar água, às vezes a luz muito forte pode ofuscar, né, a visão e aí pode ter uma tontura, cair. Essa luz de piso, não. Essa luz ela vai ficar ali no nível do chão. Eu uso no quarto do meu filho, é muito boa. Muito bom. Eu também usei para o meu filho quando ele era pequeno. Então a gente consegue ali caminhar, ele consegue se locomover sem cair, né? E tendo uma visibilidade de tudo. Um outro problema, Cris, fios espalhados pela casa. E Fios agora, da TV. um exemplo, a gente tem um confronto de gerações que não estava acostumado com tanta conexão, Pois é, né? Hoje verdade. é notebook, é micro-ondas. Antigamente era fogão a lenha, era fogão e deu. Hoje tudo tem carregador, tudo tem Tudo tem bateria um e tal. fiozinho. E às vezes ele não tem uma prática de organizar isso, ou não tem esse conhecimento para Exatamente. fazer, né? Olha, esse aqui é um espiral muito simples, a gente encontra facilmente para comprar. É só você ir girando, o cabo fica todo aqui dentro, os fios, tá? Gente, E, ó. isso aqui é bom. E outra, ele só você encaixar ele é e prontinho girando. mesmo, ó. É. Durável, também tá vendo que ele Sim. bem Uma coisa, olha, resistente. mais baratinha ainda. Essa aqui, como é que chama? Você sabe quem inventou esse atilho? Esse aqui é o nome disso aqui mesmo? Enforca gato. Enforca gato, o que é isso? De Não é nome, nome. é nome cultural, É, tá? gente, Não é é para isso. enforcar Ô, gato Cris, jamais Não. e tal. Cris, Ó. o cabo, eu não entendi, o cabo... Esse que cabo ela você mostrou- passa o fio dentro, pastor. Ah, Aqui, Ele é ó. um Sim, espiral, aí é só Isso. girando, né? E os cabos Isso. ficam todos aqui dentro, os fios. É que você Muito pode colocar, bom. pegar um grupo de fios, por exemplo, e deixar tudo em um só. Muito E bom. aí você consegue organizar. E o legal é que ele é flexível. Tinha uns organizadores antigamente que mais desorganizavam, faltava uma ideia como essa. E quem inventa isso aqui fica rico, né? Né? Porque o inventor desse aqui, que patenteou, se eu não me engano, Então, ó, aqui a gente milionário. coloca os fios todos e aqui você vai separando, olha, cabo por cabo, é só você colocando aqui. Fica super fácil para poder organizar e eles ficam todos presinhos assim também. Esse daqui eu ainda acho melhor, tá? esse aqui é legal para acabamento de TV mesmo. porque é Atrás, que o cabo não baratinho. vai, você consegue fazer uma direção ali e fica ótimo. Ele fica escondidinho, apesar que alguns televisores agora já vêm interno, né? internamente, né? Isso. Mas quem ainda não tem pode fazer Pode esse acabamento aqui. Uma outra coisa, tomar remédio. A gente sabe, a gente fala dos outros remédios naturais, quanto melhor esse idoso andar de moto, né, de bicicleta, a gente sabe que isso vai fazer bem para a saúde, ter uma boa alimentação, mas muitos precisam de tomar remédios contínuos. E como às vezes a gente chega numa casa que tem uma caixa cheia de medicamentos misturados, aí o idoso às vezes não enxerga direito, ou ele pode confundir ali um horário de medicamento, né, e tomar uma superdosagem, e a gente sabe que é complicado. Então, olha, aqui é uma caixa organizadora, dessa que nós já mostramos aqui no programa, mas é uma caixa organizadora que você pode colocar aqui os comprimidos, você pode escrever aqui com a etiqueta o horário e colar no fundinho, aqui, olha, aqui tem outra, ó. Essa daqui ainda é bem legal porque ela vem falando o dia, né? Segunda,
terça. Tem gente que coloca, inclusive, esse aqui, Do isso dia que eu ia e falar noite. para você, porque esquece se tomou ou não tomou. Tem gente que usa essa caixinha perto de um calendário, porém esse aqui você sabe que Exatamente. você já tomou o do dia, né? Isso agora. É. Meu pai, por exemplo, ele toma 5 medicações, pela manhã e à noite. Então, e à noite são 4 medicamentos. Então, se a gente coloca os 5 comprimidos aqui, ele já sabe que pela manhã tem que tomar, depois os 4 da noite aqui fica fácil. Gente, legal, gostei disso aqui, ó. Procure na sua cidade. Aí deve ter na baratinho, internet viu? também, Na tá? Hoje em internet. dia quase tudo tem e-commerce. Isso. Procure, vale a pena, ó. Esse aqui, como é que se É chama uma isso aqui? caixinha, é uma caixinha caixa organizadora né? para medicamento. Ela vem com o turno aqui do medicamento e facilita demais. Olha, para você, inclusive, porque você tem que estar dando uma olhadinha para ajudar. Aí Isso você olha, facilita pai, faltam muito. 2 ainda, você não tomou a da noite. Então, Isso. achei fantástica É essa uma forma de organização. controle. Boa, Muito legal. boa. E o outro aqui, olha, são esses cantinhos aqui, se você quiser até colocar ali, é um cantinho para pontas de mesa, do móvel, Aqui, ó, né? pronto. Por quê? Porque às vezes o idoso pode passar, Você viu que eu achei certo? Porque comigo às não vezes funciona. tem que tirar, sabe, Cris, aqui, porque ele cola. Tá aqui, gente. Mas não vou colar, não. É, Tá não precisa prontinho, não. ó. Isso, tá prontinho. Aí tem uma, Tem uma fita adesiva pra ele tem uma ficar- fita adesiva aqui, isso aqui deve ficar quase que para arrancar a pintura do móvel aqui. Não, tá aqui, ó. E Isso. embaixo tem uma fitinha prontinho para Isso. colar. Ele é transparente, não vai alterar nada ali no seu Só para móvel. proteção. É silicone esse aqui, né? Isso, é um silicone. Silicone. Porque ele evita tanto para bater o quadril, às vezes precisa de agachar e pode bater a testa, se machucar. Porque o idoso, nem todo idoso levanta a perna, né? Como aquela mobilidade, né? Mesma coordenação, Isso, né? com a mesma coordenação. Então, às vezes, no arrastar pode ali ter um desequilíbrio, bater o quadril, numa quina de mesa, num móvel que você tem em casa. Isso é uma coisa tão barata, tão simples e fácil para prevenir, né, acidentes em casa. Então, assim, é muito importante que a casa do idoso, ela seja... Nós até colocamos umas florzinhas aqui para demonstrar a vida, porque por mais cuidado que tenha, é importante que a casa do idoso também tenha vida, né? Você pode trazer essa autonomia para ele com esses pequenos cuidados. Sheila, a nossa personal organizer, inclusive, olha, gente, você quer ter um encontro aí, né, com a Sheila, com esse conhecimento, você quer organizar a sua vida, tá chegando um evento fantástico. Olha, pega a caneta, faz o seguinte, como a gente brinca aqui, mas dá um pulinho lá no Instagram dela e conheça o processo 21. Tá passando aqui, ó, Sheila Procópio Organizer. Você vai colocar no seu Instagram, vai seguir ela e lá você vai ter dados para esse processo 21. Você pode fazer aí na sua casa, com a Sheila Procópio. Já pensou você chegar assim, ó, gente, eu estou fazendo um curso. Estou fazendo um curso pelo Telegram online. O quê? Telegram? Sheila Procópio Organizer está organizando a sua vida. Você quer fazer esse processo 21? É tudo muito fácil, muito barato. Sheila, é só dar um pulinho no teu Instagram, que vai ter Isso. informações desse processo, como é que Pode funciona? deixar lá no direct qualquer dúvida que tenha. O processo 21 são 21 dias pelo Telegram, a gente falando tudo sobre organização, passando por cada cômodo da casa. Eu vou te ensinar a organizar a sua casa. Organizando a sua cozinha, sala, quarto, a rotina, o cardápio da semana, organizando ali até a vida dos filhos pequenos, sabe? A gente colocando para organizar. E um passarinho me contou que vão ter outras profissionais engajadas. Exatamente. Vai ter um material hoje em dia que... Hoje não tem mais essa questão de papel, mas tem a facilidade de ter um e-book para dar continuidade, né? Como se fosse um manual para essas pessoas São continuarem. vários e-books. E-books falando sobre o cardápio da semana, sobre mesa posta, que eu sei que as mulheres têm gostado muito sobre esse assunto, a importância de se reunir com a família à mesa. Tudo isso num processo de 21 dias. Mas pelo você vai estar Telegram. junto, é um processo de mentoria. Cada dia você vai estar Mentoria. junto com essa pessoa. Todos os dias. Eu estou da parte da manhã até a noite, tirando todas as dúvidas pessoais mesmo. A pessoa tem uma dúvida de como organizar o próprio armário, de como organizar a cozinha. Eu estarei com vocês acompanhando por 21 dias. E começa quando, Cris? Dia 29. Então, corra para fazer a sua inscrição. Eu aguardo todos vocês lá. Show de bola. Um abraço para a princesinha que está aqui, o filhão dela também. Gente, é o processo 21. Hoje eu posso falar, mandar um beijo especial? Manda um beijo, então. Hoje é aniversário do meu filhote, Enzo. Ele não quis estar aqui dentro com a gente no estúdio, está lá conversando com as meninas. Mas hoje é aniversário do Enzo. Filho, Deus te abençoe muito. Parabéns. Olha, Ô, Cris, Enzo. Oi, pastor. Cris, quer dizer que eu estou seguindo a Sheila já Tá. para aprender. Já aprendi que eu tenho que dividir a esponjinha no meio, tá? Para economizar. Isso é bom. E estou seguindo a Pietra também agora. Estou aprendendo Eu também estou seguindo. etiqueta com a Pietra. Não coloco mais o cotovelo em cima Só da aqui, mesa. eu vi, só aqui, Você ó. viu? Porque tem uma posição na cadeira. Aham.
finesse, que chama, né? finesse. Gente, eu estou rodeado aqui, só eu que estou meio perdido aqui, eu meio destoo, porque é um contraponto. A pessoa coloca uma pessoa que está em plena transformação e com a professora aqui, a nossa Prazer. maestra do coração, Opa. maestrina. Vou fazer o seguinte, gente, é tanta organização, se organiza aí, tá? Toma uma aguinha, se precisar ir no banheiro, volta já já, que a gente vai continuar com esse papo. Você está mandando aqui, a nossa especialista Juta aqui, a gente está batendo um papo especial sobre esses cuidados, inclusive dessa dependência emocional que, nasceu lá na infância, você nem notou. Ligou a anteninha, já já a gente vai dar mais ferramentas para você se ajudar aí na sua casa, no seu conceito familiar. Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família. Você tá aprendendo ou não? Tá organizando sua casa? Meu filho, é aqui é pra suar, né? Mas a gente precisa realmente de algumas dinâmicas diferentes no dia a dia para dar conta de tudo, viu? Porque não é fácil, não. Agora com a Sheila, tudo vai ficar mais fácil. Mais fácil também é quando você compreende alguns assuntos de forma integral. Nós estamos falando hoje sobre os filhos muletos, ou seja, um pai e a mãe que depende do filho. E a gente quer reforçar aqui a importância de você deixar voar esses passarinhos, essas crianças aí, esses adolescentes, né? Tem que deixar aí, não tem como não. Sabe por quê? Porque alguns sentimentos podem ser formados nestes adultos, neste adulto, nesse adolescente, e a gente quer compreender mais sobre quais sentimentos são esses, e aí é um sinal de alerta, porque essa relação pode ser conturbada se esses sentimentos foram instaurados ali na família. Tá aqui, a Luciana vai me ajudar a entender um pouco mais. Vamos desvendar aqui, a produção fez esse quadro. Vamos lá. Qual o primeiro sentimento que pode acometer uma criança, um adolescente, que é um filho muleto, um adulto, né? Uma relação de amor e ódio com os pais, né? Eu amo meu pai e minha mãe, mas parece que, não sei, não dá certo. E aí? Isso acontece bastante, Carol, porque ele entende que ama o pai, mas sente ódio por estar nessa situação. Então fica nesse conflito mesmo desses dois sentimentos, e até ele entender e se posicionar gera uma indisposição familiar ali, gera uma indisposição de postura e de posicionamento. Nesse tipo de relacionamento, né, de filhos muleta, o filho fica realmente muito desequilibrado entre o amor e o ódio. E esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio realmente é muito complicado, porque gera ali uma confusão emocional, né? Sem dúvida. Às vezes ele não consegue nem verbalizar que ele está passando por essa situação aqui. Exato. Às vezes ele entende que ele precisa fazer aquilo para ajudar o pai e a mãe, mas o sentimento é que ele não quer fazer. Né? Ele quer ter a vida, ele quer, de fato, desbravar. Então, fica nessa gangorra de sentimento que é extremamente nocivo para os filhos e para os pais também. Claro, toda relação precisa ser recíproca, né? E olha lá, segunda emoção ali, que não é boa, não é positiva. Olha lá, frustração por reprimir os verdadeiros desejos, que é exatamente isso que você está falando, né? Exatamente. Eu não quero cuidar, mas eu tenho. Exatamente. Mas não tive uma boa relação com ele. E aí, sabe o que acontece? Ele deixa a vontade dele para depois. Ele deixa o que ele quer fazer, a profissão dele, a família dele, as escolhas dele para depois. E aí ele se sente extremamente reprimido, porque a vida dele, ele idealizou de um jeito, né? Ele desejou que fosse de um jeito. E aí vive nessa situação, vive nesse contexto, vive com sentimentos reprimidos, também é extremamente nocivo para o relacionamento. E você acha que uma pessoa que reprime sentimentos, que se anula, né, deixa para depois as suas conquistas profissionais ou emocionais, ela consegue retomar isso no futuro, ou vai ser mais difícil se ela tiver esse comportamento aqui? Infelizmente é mais difícil, Carol, desculpa. Infelizmente é mais difícil. Quando a pessoa vive assim, até ela conseguir se posicionar, traz uma demora muito grande em se reconstruir, em de repente se posicionar no ambiente de trabalho, e até se relacionar emocionalmente mesmo e sentimentalmente com outra pessoa. É mais difícil. Não tem, é isso aí, é complicado, viu? E não tem problema não, pode trocar o nome, viu? Só ele que não pode chamar de Carol, que acho que não vai ficar legal, mas eu posso chamar de Cris, tá tudo bem. A família grande é assim, na minha casa, minha filha, é cada um no nome. Olha lá, próximo sentimento que não é legal ser acolhido aí por este filho, a culpa ao fazer algo que o afasta dos pais. O meu sonho é morar fora do país. Meu sonho é morar fora do país, ficar distante de toda essa realidade. E aí, daqui a pouco, ele se
né, se depara com essa relação do pai aí, que ele precisa cuidar, precisa ficar e deixa o sonho para depois? Carol, aqui talvez esteja uma questão que a gente deve dar bastante atenção, que é o quê? Culpa é um sentimento, infelizmente, muito comum. E aí, quando eu não faço o que eu quero, eu culpo meu pai e minha mãe de não me permitir fazer isso. E é extremamente prejudicial essa questão, porque eu não consigo depois me colocar emocionalmente de uma forma extremamente... eu não consigo me colocar emocionalmente para fazer o que eu quero. E aí, o que eu faço? Eu culpo meu pai e minha mãe por isso. Quando o valor familiar é muito alto, quando esse valor família é muito alto, e aí chega um convite para ir trabalhar em outro país, por exemplo, fatalmente eu não vou conseguir. Não consegue. Porque se eu for, eu vou culpar. Vou culpar o outro, vou culpar meus pais, e a culpa é um sentimento que destrói muito. Avassalador. Então, cuidado aqui com a culpa. Se chegou esse sentimento para você, procura ajuda. Os outros, acho que a gente consegue, de certa forma, estudar sozinho, mas a culpa vai precisar de uma atenção da sua parte. Perfeito, perfeito. E a gente está mostrando esse quadro aqui, né, para os filhos e para os pais também, né? Porque eu acho que nenhum pai deseja para um filho esta realidade de forma consciente, né? Um pai saudável, que tem um relacionamento saudável com os filhos, não deseja isso, né? E é por isso que a gente vai revelar aqui esse último passo. Não quer dizer que termina aqui não, viu? Tem outros, mas vamos terminar por aqui, que é essa questão da insegurança e baixa autoestima. Você sente seu filho inseguro aí, olha, com uma autoestima baixa, pode ser o impacto aí de uma relação muleta, né? Só um parênteses, Carol. Aqui é o maior índice de infelicidade. Né? Quando a gente fala aqui de culpa, só retomando um pouquinho, quando vem a culpa, a gente se torna pessoas muito infelizes. Então, aqui merece uma atenção. A culpa paralisa, né? Exato. E aqui, insegurança e baixa autoestima, justamente por isso que a gente vem explicando durante o programa todo. Quando a pessoa não sabe, quando termina esse vínculo, né, essa escravidão emocional, e ela precisa se colocar de novo, ela precisa se reconstruir de novo, vem aí essa insegurança, vem a baixa autoestima, vem todos esses sentimentos e é muito frequente a pessoa não conseguir se reconstruir sozinha. Ela vai precisar de ajuda. Então, quando você vive uma relação assim com os seus pais, a insegurança, a baixa autoestima, ela infelizmente vai fazer parte dessa sua reconstrução. Nossa, você usou um termo difícil, escravidão emocional. É complicado, né? Você quer o amor do seu filho, mas não quer que ele seja um escravo emocional. Essa relação precisa ser revista. Vamos sentar ali? Porque o pessoal de casa está falando, comentando, perguntando. Nós vamos abrir essa porta aqui, a janela, abrir o WhatsApp, qualquer coisa para o povo aqui entrar. Nessa roda de conversa, né, pastor? Eu sinto até que o pastor, inclusive, enquanto estava sendo feita a dinâmica, o pastor tinha pergunta? Eu ia perguntar, mas ela respondeu antes da minha pergunta. Mas eu acredito, dentro do que você colocou, dentro do que foi abordado, que a gente, como pais, às vezes nós precisamos uma busca de uma ajuda profissional. Também. Porque, vamos lá, a gente tem, às vezes, a melhor intenção de proteger, mas, às vezes, nós temos algumas coisas mal resolvidas em nós mesmos. Em relação aos nossos pais, a gente chega à maturidade sem trabalhar isso, porque a nossa geração é uma geração que não procura ajuda. A geração de vocês é diferente, vou dizer a minha geração. Né? Não é, Cris? Por favor. Tá pronto. Não vou... Eu não vou falar nada, mas tá pertinho. Você viu que ele não falou nada, ele não só... posso comentar. Não posso, mas isso faz todo sentido, pastor. Porque os nossos pais herdaram dos pais dele uma carga emocional. Né? Eu herdei do meu pai e da minha mãe uma carga emocional que estou passando para o meu filho uma carga emocional. Então, dentro do que a gente acredita, a gente fez o melhor. Eu falo muito isso para o meu pai. Outro dia ele até comentou comigo uma coisa, eu falei, pai, não se culpa, o senhor doou para mim o que o senhor tinha de melhor. Né? Mas não significa que é o melhor. Então, procurar ajuda de um especialista, de um psicólogo, enfim, é sempre muito bem-vindo. Né? Sempre a gente cresce, a gente evolui, a gente melhora como pessoa. E nos relacionamentos familiares a gente vê muito isso, porque é o único lugar que a gente vive sem máscaras. Onde a gente vive o que eu tenho de essência, o que eu tenho de melhor ou de pior.
né? Então, na família a gente consegue entender quem é cristão de verdade, quem é pai e mãe de verdade, porque aqui atrás das câmeras é tudo lindo, maravilhoso. Agora, a hora que a gente vai para os finalmente que a gente vê, a gente herdou muito vício emocional, muitas deficiências emocionais, e aí a gente acaba, às vezes, pensando que está certo, agindo erradamente. Eu acho que uma prova de maturidade é esse reconhecimento. Sem dúvida. Uau, eu ouvi ali o quadro, né? Posso estar desenvolvendo uma relação de amor e ódio, estou lendo lá, né? De frustração, estou reprimindo os desejos. E olha que engraçado, a gente nem está deixando eles falarem, né? Mas eu vou só finalizar aqui, Cris e Carol. Olha que engraçado, o primeiro passo para a mudança é a consciência. A pessoa precisa ter essa consciência, falar assim, opa, deixa eu virar essa chave. Tendo essa consciência, a pessoa se identificando, né, no sentimento tóxico que a gente já falou aqui, em outros sentimentos, entender o que está errado, aí assim a gente consegue virar essa chave, caso contrário fica difícil. Agora eu fico pensando quem está em casa agora e está vivenciando outra questão. Não está conseguindo nem viver a questão da paternidade, o discipulado da construção com o filho, essa fase esponjinha que nós temos iniciais que se você resolveu muita coisa ali, né? Por quê? Porque está acontecendo muitas brigas, aquela DR não sai dali, né? A gente sabe, então a gente quer ajudar esses pontos para você que está em casa. O pastor Marcelo é o nosso conselheiro familiar, que tem aquele olhar aqui, ó, você vai ver aqui, e ele vai dar uma dica para você, olha, superar essas brigas de uma forma muito mais harmônica para fazer com que tenha saúde familiar em todos os conceitos familiares da sua família. Vamos lá então? Então, ó, pastor Marcelo, essa sobrancelha da sabedoria aqui no nosso Entre Família. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. O fight está sério aí em casa? Não precisa ser assim. Claro que na relação conjugal, de vez em quando a gente dá umas estranhadas. Mas ninguém se casou para viver em briga. E o melhor de tudo, não é dizer assim, não, nós nunca vamos brigar. Não, o objetivo não é viver para não brigar. O objetivo é viver. Então, quero deixar algumas dicas para você evitar as brigas no seu casamento. Primeira coisa, identifique a crise. Da onde vem? Às vezes a crise ela acontece entre os dois. Às vezes é por causa de um filho. Outras vezes pode ser por causa da relação com os pais. Outras vezes vem por causa do trabalho, que não está sendo satisfatório. A gente chega em casa e chateado, aborrecido e acaba descontando no outro. Então identifique de onde vem a nossa crise. É de nós dois, é da relação aqui entre nós dois, ou é externo a nós dois? Não desconte as frustrações que você tem em qualquer outro lugar dentro da sua casa. Você tem problema com o seu chefe? Resolva com ele. Você teve problema no trânsito? Resolva com a pessoa que te deu a fechada. Mas a hora que você chegar na porta de casa, deixe isso para fora e entre para viver a relação ou as relações que estão esperando você dentro de casa. Sabe, as pessoas do nosso lar, elas não merecem sofrer as coisas que são externas ao nosso lar. Só tem a DR quando há necessidade de cabeça fria. Ora, de vez em quando a gente precisa sentar, conversar e colocar as coisas na devida perspectiva. Mas não adianta ir chateado, aborrecido, amargurado e com a cabeça quase que explodindo. É óbvio. Numa DR a gente vai chegar e vai conversar coisas sérias, vai cutucar os sentimentos. E aí, se você vai com a cabeça quente, é natural que você exploda. Em vez de resolver, só vai potencializar a briga. Então espera o sangue descer. E quando o sangue descer, aí você senta para conversar. Exerça a empatia. Ninguém vai resolver problemas se você não se coloca no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você entende, então você está reclamando, é por causa disso? Poxa, eu não tinha parado para pensar, você tem razão. Então a empatia é colocar-se no lugar, na situação e na visão que o outro tem. Outra maneira de resolver e evitar problemas, faça acordos.
Eu aprendi com as pessoas do comércio e das pessoas que vivem, né, resolvendo conflitos, que muitas vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Não adianta você viver, não, porque eu estou certo, vou manter essa postura, ficar 30 anos brigando por um assunto que já podia ter sido resolvido com 2, 3 conversas. Faça acordos. Olha, então vamos fazer uma coisa. Para mim, seria fazer assim. Mas tá bom, eu vou abrir essa exceção, ou então eu vou dar um pouco de espaço para que o problema seja resolvido da forma como você vê melhor. É melhor fazer acordos do que viver numa demanda infinita. Assuma responsabilidades. Às vezes as brigas acontecem porque um está levando a carga toda e o outro está, né, pousando de gatinho. Está curtindo a vida enquanto o outro está sofrendo, né, com as questões da relação. Então, querido, assuma a responsabilidade. Aquilo que é da sua área, não espere o outro fazer. Faça você. Dividam igualmente as tarefas. Olha, querido, então hoje você lava a louça e eu vou cuidar das crianças. Aí amanhã a gente troca. Então hoje você faz, essa semana você faz a feira e eu vou fazer o quê? Eu limpo a casa. Aí na semana que vem a gente troca. Tem que haver maturidade de ambos. Seja nas tarefas de casa, seja na manutenção do lar. Querido, nós não fomos feitos para brigar. Acho que ninguém que se casa tem o objetivo de viver uma vida em briga. Faça de tudo para evitar os problemas. E quando eles acontecerem, deixe para os momentos certos para que vocês possam sentar, conversar, resolver as questões e possam ser felizes um na presença do outro. Deus abençoe você para isso. Sucesso. Grande abraço e até a próxima. É isso. Essa bomba foi lançada para dentro da sua casa. Você ouviu todas essas informações e pensou, isso aqui, imagina, eu preciso de um manual. Eu preciso de um manual para resolver esses problemas aqui na minha casa. Então é isso. É isso que você quer? Pronto. Toma. É isso. Entre Família é o nome deste manual de relacionamentos familiares. Aqui você tem mais de 15 temas especiais que vão te ajudar a lidar com as situações da família aí e do casal, tá? Tá com emoções venenosas? É um dos temas aqui dessa revista que você vai pedir agora de graça. 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode pedir pelo WhatsApp, que tá passando aqui também, 12 982 44 4449. Vai pedindo aí, ó, sua revista. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta e vai dar tudo certo. Depois desse VT aí com o pastor Marcelo, você vai dar um jeito, tá? Não vai, a DR vai chegar no final. Porque um exemplo, por que a gente traz esses temas aqui? Porque a gente vê uma necessidade, a gente quer ajudar você. Agora, se você ficar com essa pergunta entaladinha aqui, uma que você tem que ver por que você não está conseguindo se comunicar nem no WhatsApp. Vamos lá, vamos trabalhar, a gente tem uma especialista de graça, não precisa colocar o seu nome e é um tema fantástico, eu estou aprendendo bastante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na roda quem aqueceu o dedo mais cedo. Vamos lá, na tela então, mais uma participação para a gente poder se resolver. Vamos lá, povo. Agora é a Eliane de São Paulo. Um abraço, pessoal, aí. A terra dela, deixa eu ver aqui. Taboão da Serra. Taboão da Serra, que chique. Eu tenho 34 anos, uma filha de 9 e outra de 3 anos. Minha mãe, a vida toda, usou a família como uma muleta, né? Para não correr atrás dos sonhos dela e sempre foi amargurada por causa disso. Olha só o que está desenhando aqui. Por isso que a gente está falando que é uma realidade. A Eliana que está contando para a gente. Eliane, hoje eu me vejo repetindo esse mesmo padrão e tenho medo de ser amargurada também. Será que espero a filha menor crescer um pouco ou começo a estudar mesmo não tendo quem olhe elas para mim? Agora o seguinte, o bom é que ela identificou. Outra, ela está vendo que ela está espelhando, né, discipulando o que veio, que também é normal diante do que ela viveu. Só que ela quer quebrar o ciclo. Agora, a gente não quer fazer com que, primeiro, a situação dela seja também um pêndulo ali, né, seja essa âncora, porém ela tem que se planejar para isso acontecer, né, Ju? Planejamento. Sim. É interessante o que ela falou aí da repetição de padrão e é exatamente o que acontece. O que você recebeu, você comunica, né? Você repete esse padrão que você recebeu. Então, é sensacional o fato de você já ter identificado isso, né? Conforme você mesmo falou, você já identificou. Hoje em dia, nós temos a facilidade de encontrar ajuda na internet.
Existem vários cursos virtuais, existem vários. Você relatou aí a questão dos seus filhos, né, as meninas pequenas. Então, não precisa sair de casa nesse momento. Procura ajuda, procura cursos via internet mesmo, de modo virtual. E leia, tem muita literatura importante para essa sua queixa. E a repetição de padrão, ela acontece em várias famílias. E legal que você já teve essa consciência, já identificou e já sabe até qual é o meio. Procurar ajuda em algum curso, em algum meio virtual, aí seria indicado para você. Isso funciona, é uma dica excelente, porque muitas vezes a gente não tem, às vezes, também recursos, né? Não é só o tempo, recursos. Mas aí eu vou esperar, então, a faculdade. Até lá não vou lendo nada, não pesquiso nada. Não vai colocando isso, vai fomentando, porque vai alimentando aí com informação, que isso é muito importante. É exatamente o que você está fazendo aqui, assistindo esse programa, que está recheado de informações para vocês. Mas você continua abrindo o coração aí? Quer a sua pergunta na tela agora? Então, é agora, vai lá. Pode colocar na tela que é a sua pergunta. Aí, Dayana, era isso que você estava esperando? Bora conversar. Não estou sabendo lidar com a adolescência do meu filho. Vamos entrar na fila aí, ó. Não consigo compreender que ele está crescendo e um dia vai embora. Quero ele sempre comigo. Ô, Dayana, é isso. Vamos dar a mão aqui. Vamos dar a mão aqui, porque a minha, ó, já, ó, foi. É complicado lidar com esse processo, né? É complicado. Eu vou usar o exemplo que eu dei no início do programa. É confortável para o filho e para a mãe quando ele está ancorado ali pertinho da gente. Né? Traz relacionamentos bem saudáveis nesse sentido de estar ali, de estar pertinho, de você sabe o que ele está fazendo, onde ele vai, quais são os planos dele, a escola que ele estuda, de ter esse controle. Mas nós não criamos filho para ficar aqui pertinho, a gente cria filho mesmo para ele desbravar. E é por isso que a gente está falando aqui hoje dessa questão da autonomia e independência. É seu papel ensinar ele a viver. E é aquela história, né, que a gente escuta bastante, quando você floreia o seu jardim, ele volta. Então não tenha medo, você não vai perder, você vai ser mãe para sempre. Você vai ser mãe para sempre dele. Então, cuide, esteja perto, esteja presente, dê tempo de qualidade. Mas abra a mão para ele viver, abra a mão para ele ter a vida e pode ter certeza que sempre que ele tiver oportunidade, ele vai voltar para ficar pertinho de você. E tanto porque, Lu, é sempre um erro dos pais, né, que estão ali com essa dificuldade de soltar, não preparar os filhos, porque você nunca fala desses assuntos que poderiam, alguma situação que pode acontecer distante de mim, não, porque eu não consegui enxergar você longe de mim, então nunca preparo ele para o futuro, daqui a pouco ele sai, porque é inevitável, né, muitas vezes isso acontece, e ele está totalmente despreparado, passa nervoso, dificuldades, então é melhor ir soltando aos poucos. Primeiro aqui, ó, começa tudo aí, ó, com você. Aí depois você passa para ele, que as coisas vão ficar mais tranquilas, né, pastor? Carol, é realizador nós vermos os nossos filhos no processo de amadurecimento e se realizando. Eu entendo, né, como eu tenho 2 que estão indo, eu entendo essa coisa do você quer que fique, mas é muito mais realizador para a gente vê-los se realizando. Então, experimenta isso. Agora, como a Carol falou, né, a gente tem que trabalhar o nosso interior para isso. Né? E se precisar de ajuda, exatamente, por que não, né? Vai lá, busca atrás aí. Porque muita terapia, pronto, deixei minha filha aí, pronto, resolveu. Aí eu vou falar um negócio aqui, vou abrir o jogo aqui, tá? Abre o jogo. Você vê essa morena aqui mas grande. Mas abre muito. Essa morena grande aqui, forte. Não, porque eu sou decidida, eu não quero nem saber. Cris, ela vai ir, eu acho independência. Então, aí no outro dia assim... No cantinho. Comigo, Cris. Eu quero saber, ela não tá conseguindo. Ela se abre comigo. Cris, eu não fui lá criticar, porque ali eu não posso ser arriado, ali eu tenho que ser o cara sério mesmo. Tem que ser o parceiro e tal. Mas eu digo assim, ó, no consciente eu estava dizendo, quem te viu, quem te vê, né? Jogando na minha cara. Brasil, você acha que eu estou preparado para isso? Mas deu certo, agora a gente está acompanhando algumas histórias da sua filha, de autonomia, buscando resiliência. Agora você acha que a mãe fica no momento Foi assim? Fácil, não. Não, não está sendo. Mas é o caminho, né, que o pastor falou, é chegar nessa independência, é onde o barco está em alto mar, controlando o próprio vento e tendo esses momentos aí. E o nosso barquinho está chegando agora o quê? Você está atracando o quê? De novo, já passou rápido. Que isso? Rapaz, dei 2 remadas só.
muito Nem pegou a obrigada. tempestade, né, Ó, querida? não dá nem tempo, não dá tempo, gente. Tá doido, viu? Sabe aqueles danoninhos, assim, que eram bem pequenininhos, que você queria comer com uma colherzinha bem pequenininha? verdade. Aí você devagarinho, aí você ia pegando Não, pela beirada aqui, Passava ó. a colher, só lambia um pouquinho. É no seu tempo, Cris? Aí no final do eu vi Danone, algumas pessoas. no final da Danone, só tira o fundo com o dedo. É isso, porque você tem que passar com, entendeu? Porque a colherzinha ela não chega lá. É o programa Entre Família e Danoninho. É pronto, é isso. Acaba rápido. Acabou. Gente, acabou. Que Ju, isso? você sabe que aqui né, é rápido, ainda bem que a tarde da Novo Tempo continua já. A gente vai falar para você do Vida e Saúde, mas a gente vai despedir da nossa profissional que sentou aí na sua sala. Ju, muito obrigado por sempre atender o nosso chamado e vir trazer conhecimento nas tardes do Entre Família. Para mim, como sempre, um prazer, grato pelo convite. E na próxima oportunidade, se Deus quiser, estarei presente novamente. Valeu, Luciana. E é o seguinte, você sabe que a gente não termina o programa desse jeito, não, viu? A gente sempre tem aqui uma mensagem de esperança para você e o pastor vai compartilhar com a gente aqui hoje. Privilégio. Eu sempre fico assim, para que lado eu vou, né? Se eu vou para o lado dos adolescentes ou vou para o lado dos pais idosos hoje. Eu escolhi para o lado dos pais idosos, tá? Quero relembrar uma história. A Bíblia é fascinante. Essa história está, não sei se você lê a Bíblia normalmente, no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versos 15 até o verso 22. Davi foi um grande personagem bíblico, um grande personagem do povo de Deus, o segundo rei do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele foi um lutador, um general, um indivíduo extremamente habilidoso na guerra, mas Davi chegou na velhice. E esse episódio relata o momento da velhice de Davi. A gente não sabe exatamente quantos anos ele tinha, mas nesse episódio ele foi lutar contra um gigante, Isbi-Benob, esse mesmo Davi que havia vencido um gigante filisteu. Golias agora vai contra outro gigante filisteu, junto com seus soldados. Só que ele se dá mal. O texto diz que Davi ficou muito fatigado. E os soldados perceberam. Os soldados, se você estudar os 70 valentes de Davi, se transformaram a família dele, como filhos dele. E lá no verso 17 diz assim: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Uau! Não é fácil ouvir isso, né? Não é fácil ouvir assim, mãe, pai, pega mais leve, fica mais tranquilo, vamos diminuir um pouco o ritmo. Não elimina todas as atividades, mas vamos diminuir um pouquinho. Eu lembro que uma vez, membro de uma comunidade onde eu fui pastor, disse: pastor, eu queria que você visitasse meu pai e pedisse para ele dar uma aliviada, porque ele não para. E esses dias ele teve um sério problema de saúde. E eu fui visitá-lo e eu li esse texto. E disse para ele assim: sabe por que o seu filho pediu para eu estar aqui? Porque ele não quer que a luz dessa família se apague, ela ainda pode brilhar muito. E não é fácil a gente fazer isso como filho. E o meu recado é para você como filho e para você que é pai, que é mãe, está idoso. Primeiro para a gente como filho. Vamos ter a sensibilidade, a gente ouviu tantas dicas boas aqui. Vamos demonstrar carinho, vamos abraçar, vamos cuidar dos nossos pais, porque nós precisamos honrá-los. Se for preciso, reúna a família, os irmãos, tomem uma decisão em conjunto, não briguem, não disputem, não. O que eles precisam nessa hora é do nosso carinho. Eu queria falar para você que é pai, que é mãe, que está idoso. Nós queremos que você viva muito para que a sua luz continue brilhando. Por isso, vai devagar, tá bom? Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração.
Amém. Obrigada, pastor. É isso mesmo. E olha só, nada de trocar de canal, sair daqui, continua aqui com a gente, viu? Porque agora o Vídeo Saúde está abrindo as portas aí para você entrar. Sente o cheirinho? E hoje vamos falar aí dessa fase tão importante das crianças aí, que são os 1000 dias, os primeiros 1000 dias da criança. Pode dar doce, não pode dar doce? Como é que vai? Como é que é o impacto disso no metabolismo dessa criança? Vamos falar sobre isso hoje no Vídeo Saúde. É isso mesmo, Teru? Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde. Exatamente sobre isso que a gente trata hoje aqui no Vida e Saúde. Por que é tão importante? Porque são importantes os primeiros 1000 dias da criança, contando já a partir da barriga da mãe. O que é que você pode dar e o que você deve deixar de consumir para que você faça uma programação metabólica. Olha que assunto interessante. Além disso, tem claramente, hoje o Dr. César vai falar um pouquinho sobre os pensamentos que a gente cultiva. Que tipos são esses? Quais a gente deveria adubar melhor aqui na nossa cabeça? E a receita está por conta do cheiroso, realmente, Carol, arroz e feijão de forno com carne vegetal da Superbom. É ele, eu ouvi falar. Sobrou aquele restinho do almoço, você vai fazer, olha que jantar lindo, maravilhoso. Quando eu fui lá comer a farofa de ontem, porque nós fomos comer uma farofa. Ontem de farofou lá. Tava aí bom, já não falou tava? assim, amanhã vai ter um arroz com feijão. Eu falei, não, o que é isso? Deu. É hoje. É hoje. Tá Até tudo mais, bem Teru. casado, até mais. Valeu. É isso aí. E amanhã, você que está em casa, né, tá se batendo, colocando tudo que é de comer no cabelo, não sabe mais o que fazer para manter o cabelo bonito, Termina igual aí do que eu Cris. vou pegar o feijão porque ela vai comer tudo. Eu vou embora. Tá com graça. Vou lá pegar. Então é isso. Amanhã nós vamos falar desse assunto. Só um minutinho que eu vou ali pegar também, que eu tô aqui não.